meus patrões fortes, bem-vindo ao segundo episódio do Seguro Cash. Cara, a gente não podia começar com nada mais, nada menos, com o meu patrão forte, Guilherme. Não é não, Guilherme? Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. O Guilherme, para que vocês não sabem, logo quando a gente começou, antes de começarmos o Seguro Cash, na primeira temporada, nós sentamos junto, eu, Guilherme, Emiliano, dizendo, meus patrões, tem um projeto. Né? Perfeito. E esse projeto tem mais de um ano agora. E desde o começo a gente fez questão de apoiar o Augusto, que a gente viu que era uma ideia diferente, precisava no nosso mercado de seguros uma conversa mais descontraída. Como a gente tem amizade, uma parceria muito forte com as operadoras, seguradoras, a gente sabia dessa possibilidade de trazer pessoas bacanas, pessoas especiais para poder trocar essa ideia com o nosso querido Augusto, que está em todo congresso, todo evento. Vi lá, lá em Barueri, lá no Bradesco Seguros, está em todo lugar agora, né? E graças a vocês, né? Nada mais justo. E estamos aqui com um convidado mais que especial, Elsen Carvalho. Opa! Não é isso, meu patrão? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom te conhecer, Augusto. Eu que agradeço. Guilherme já é parceiro, camarada. Muito bom encontrar vocês aqui e bater um papo. Aproveitando, eu encontrei o Elsen lá em Comandatuba, no evento da Talentos do Bradesco, e aí essa semana o Elsen vinha pra cá, né, eu disse, meu amigo, eu sei que a agenda do Elsen é corrida, um dia tá aqui, outro dia tá em Nova York, outro dia tá no México. Isso era eu. Mas eu disse, tinha que aproveitar a oportunidade, e aí agradecer o Elsen um horário na agenda aí que ele conseguiu pra poder vir trocar essa ideia, nosso Prazer, amigão gente. aí. Prazer, muito bom estar aqui. Verdade, queria também agradecer. O Guilherme me ligou, Augusto, nós precisamos gravar amanhã urgente. Eu, calma, que a gente vamos fazer acontecer, porque o Seguro Cash é isso. A gente pega as dificuldades, encontra as possibilidades e faz realizar. E aí estamos aqui gravando. Esse é o nosso trabalho, né? Resolver problema, fazer as coisas acontecerem, né? É verdade. E agora eu vou falar do meu patrocinador top, mais que top. Você, meu patrão forte, corretor de seguros, quer diferenciar, multiplicar o seu ganho, aumentar a sua carteira, vender outro produto, plano de saúde, plano odontológico, a gente tá com o Elsen aqui, vamos falar sobre a Odontoprev. Meu patrão, se associe, tenha parceira a Jocross na sua corretora, certo? Eu vou deixar aqui o link, o Guilherme vai falar um pouco mais da Jocross, mas vou deixar aqui o link, tá? Aqui em cima, aqui embaixo, para você ir no QR Code e falar lá com o Daniel. Perfeito, Tá? Daniel Falar com do o Daniel, nosso RH. para você estar associando e vender muito plano de saúde, muito plano odontológico, que a gente vai falar sobre isso aqui. Plano Perfeito. odontológico, como é que você pode multiplicar seus ganhos. Não é isso, Guilherme? Perfeito, completando o que o Augusto falou, é uma cultura muito forte nossa de ser parceiro do corretor de seguros, né, Augusto? Nosso trabalho não funciona de jeito nenhum em concorrência, mas sim em parceria. Por ser uma característica muito forte dos corretores, não só aqui no estado, mas a nível geral, trabalharem muito com seguro de automóvel, nós desenvolvemos uma estrutura muito sólida para poder fazer que corretores que tenham a sua produção fora do saúde ou do ramo odontológico pudessem produzir, trabalhar essa carteira, que o principal eles já têm, que é a carteira de clientes, mas eles não estão atuando em algo que está muito em alta, que é a saúde suplementar. Então hoje, seja os corretores entregando um contrato individual, familiar ou empresarial, que nós temos hoje uma equipe de saúde corporativa com médicos, enfermeiros, nutricionistas, um BI próprio, um sistema de gestão de sinistro, então, inclusive sendo case de sucesso em grandes companhias, não só aqui no estado, para que nós possamos ajudar esses corretores. Eles têm o principal, que é o relacionamento, e nós entramos com a expertise do saúde e da odontologia. Perfeito, corretor. Então aproveita, tá aqui o QR Code, vai lá, fala com o Daniel, cadastra sua corretora na Jocross. Meu amigo, só correr pro abraço. Vai vender plano de saúde e plano odontológico. Vai ganhar dinheiro, meu patrão. A nível Brasil, só para completar, tá, Augusto? Peraí, como? A nível Brasil? Hoje nós estamos em 20 estados já com parceiros. Rapaz, olha, tá vendo? Seguro Cash tá a nível Brasil também, então, ó, você que tá assistindo em todo o Brasil, já se associa aí a Jocross. Show, obrigado. Beleza? E antes da gente começar a falar da Odontoprev aqui, muito obrigado. Vamos brindar, né? Um brinde. É uma água. Ao mercado de seguros. Ao mercado de seguros. Elsen, agora eu queria que você falasse para os nossos parceiros, amigos, corretores, a Odontoprev, né?
Qual é o tamanho da Odontoprev? Ela chegou faz quanto tempo no mercado? Eu sei que você está mais ou menos, um pouco mais de 6 anos, Isso, né? exatamente. Como diretor da Odontoprev. Eu já conhecia a Odontoprev, eu estou há 6 anos, como você falou, Sim. é verdade, mas eu já conhecia há muito tempo. A Odontoprev é uma empresa de capital aberto, ela é listada em bolsa. E eu, antes de atuar nesse mercado, já contei essa história para o Guilherme, né? Eu atuava no mercado financeiro, eu trabalhava numa empresa de investimentos, num fundo de investimentos. E o nosso fundo foi investidor da Odontoprev durante muitos anos, porque a Odontoprev é percebida no mercado de capitais como uma empresa de altíssima qualidade, uma líder de mercado, né, uma empresa longeva, líder e não só líder, mas uma empresa que começou essa indústria aqui no Brasil, né, de certa forma, a indústria de odontologia de rede aqui no Brasil. A história da indústria e a história da Odontoprev meio que se misturam, né? Então a Odontoprev já tem 35 anos, vai fazer agora 36 anos de idade. No Brasil, a gente tem atualmente 30 milhões de vidas que são cobertas por seguro odontológico. Dessas 30, 8,3 mais ou menos são vidas cobertas pela Odontoprev. Né? Um share de 23, mais ou menos. Quase um quarto do mercado, né? E o que acontece? Nós somos uma empresa muito assim, interdisciplinar, quer dizer, a gente é uma empresa que opera em diferentes segmentos. A gente é uma empresa que vende por todo tipo de canal que você pode imaginar. A gente é uma empresa multimarcas, né? Então, a gente opera a marca Odontoprev, que eu brinco que é o longa-metragem que deu origem à série, né? Essas pessoas hoje em dia denuncia a minha idade, né? Porque hoje em dia as séries não tem que ter um longa-metragem que deu origem, né? Já nasce direto série. Exatamente. Então, ninguém fala mais longa-metragem. Vou parar de usar essa expressão, né? Boa. Mas enfim, a história da Odontoprev, que é uma pioneira nessa indústria. Você tem, então a marca Odontoprev é uma das nossas marcas, marca Bradesco Dental, né? Que é uma marca muito importante. Nós temos como acionista controlador da companhia o Grupo Bradesco. Né? Várias operações que você vê por aí, por exemplo, alguns Unimedes regionais, quando você vê por trás a odontologia, é operada por nós. Nós temos uma joint venture com o Banco do Brasil, numa operação chamada Brasil Dental. Então, é uma empresa multimarcas. A gente atua no segmento empresarial, contratos com grandes empresas. A gente atua no segmento de pequenas e médias empresas. A gente atua no segmento de pessoas físicas. Para mim, são 3 negócios diferentes, dinâmicas muito diferentes. A gente pode falar um pouquinho sobre isso ao longo do papo. E a gente comercializa os nossos produtos para chegar para marcas diferentes e canais tão diferentes, por segmentos tão diferentes, por todo tipo de canal que você possa imaginar. Então, você vai ver a gente negociando através de um grande broker, de uma corretora, através de balcão bancário, através de uma rede de varejo de moda, o que você imaginar. Call center, né? Então, isso vai muito do perfil do cliente, né, Elsen? Exatamente. Porque você pega, por exemplo, uma grande companhia, envolve já muito o relacionamento do próprio corretor com os executivos daquela companhia. Exatamente. Já um individual consegue ter penetração pelo call center. E eu acho que você aí, a nossa pergunta, a minha pergunta, é também que com certeza a utilização é diferente em cada um desses canais, né? Você deve ter sinistros diferentes numa carteira PF, uma carteira PJ, né? Essas carteiras têm perfis bem diferentes, né? Você tem, eu acho que assim, sinistralidade diferente sim, mas o que eu acho que é o dado mais assim, a diferença mais perceptível na verdade, quando você fala de duration ou então de turnover. Né? Perfeito. Quanto mais você está indo para empresas, segmento empresarial, empresas de maior porte, você tem uma carteira muito estável, o turnover é baixo, os clientes, as empresas, né, de uma maneira geral, elas encaram com normalidade, já é um assunto mais do que cristalizado, o conceito de você ter o plano odontológico como um benefício. Então essas relações são muito longevas, o desafio é mais comercial, porque você tem um cliente, mas obviamente existe concorrência e uma outra operadora pode tentar levar o seu cliente. Então, e a gente sabe que o mercado odontológico, a concorrência é muito grande, forte. é muito até forte. porque você tem uma margem maior de negociação devido ao sinistro ser mais baixo que o saúde, Exatamente. né? A gente tem um sinistro equilibrado, a indústria como um todo tem um sinistro equilibrado, então você tem ali um negócio que é bem menos estressante do que o negócio de saúde. Né? Mas no segmento empresarial você tem então um turnover. Você pode perder um cliente porque algum concorrente eventualmente vai lá e está disputando um cliente com você. Mas, em linhas gerais, você tem relações de muito longo prazo com seus clientes quando faz um trabalho bem feito, quando você presta um bom atendimento, um bom serviço. Né? E nesse segmento, acho que tem um dado importante a nosso respeito, que é o seguinte, né?
existe um mundo de RH, né? Existe um universo É, só deles, né? Os é assuntos deles, verdade. os fóruns deles, né? E existe um prêmio, que é um prêmio muito importante no mundo dos RHs, que é o prêmio chamado Top of Mind, Top of Mind RH, Claro, em claro. que os profissionais de RH elegem quais são as melhores empresas, né, fornecedoras de determinados serviços que eles consomem, saúde, por exemplo, odontologia e por aí vai. Esse prêmio já teve 25 edições e a gente ganhou 20, né? Poxa. Então, assim, a gente faz um trabalho muito especial de atendimento, de pós-venda, muito focado em relacionamento, justamente para, enfim, ter uma boa retenção dessa carteira e ter os clientes conosco. A gente tem lá clientes de 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Então, esse segmento é um segmento em que as relações são mais estáveis, embora exista muita competição. À medida que você sai do segmento empresarial, começa a andar para um mundo mais massificado, falando de pequenas e médias empresas, e chegando A pessoa na fez. pessoa física, aí você começa a ter um pouco mais de turnover, né? O segmento de pequenas e médias empresas eu considero que é uma grande oportunidade, a gente pode falar sobre isso. Muito legal. Ontem teve um encontro com a Odontoprev, estava nosso querido amigo Rodrigo lá também, né? Nosso presidente da companhia. E esse foi um dos fatos que me chamou muito a atenção, quando você foi apresentar e falou sobre essa fatia do mercado que você detectou e disse, opa, aqui tem um cenário que muita gente não está visualizando, que são as médias empresas. E isso eu tenho conversado muito com os nossos corretores e parceiros. Além disso, você falou sobre o relacionamento desse mundo dos RHs. Cada vez mais nós percebemos que o relacionamento, o cuidado com a tratativa daquele cliente que já está na carteira, ele te traz muitos frutos. Infelizmente, pela correria logística do dia a dia, o corretor acaba que ele está focado naquele tiro do novo, o novo. Mas aquele cliente da carteira ele gera muitos negócios novos. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho dessa possibilidade das médias empresas, que foi muito legal que você comentou. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Então, mas só para completar a parte anterior, então, quando você chega na pessoa física, aí o turnover é muito maior. Então, assim, você tem... porque a diferença de comportamento de sinistro, ele não é só por segmento. O corporativo é de um jeito, o PME é de outro e a pessoa física é de outro. Isso influencia sim, mas tem também o canal, como a venda é feita. Entendi. A venda de pessoa física, você tem um comportamento diferente se o canal for bancário, se o canal for call center, se o canal for um balcão de varejo. Então, isso varia bastante, né? Mas aí, no teu ponto, eu estava comentando nessa conversa que a gente teve, foi o seguinte, né? O segmento empresarial das empresas maiores, né, acima de 200 vidas, especialmente acima de 500 vidas, já é um segmento maduro. Perfeito. Ele já é bastante penetrado, né? Como eu estava dizendo, o plano odontológico como benefício é um benefício mais do que consolidado. Você vai ter um papo com RH de empresa de médio ou grande porte, é um assunto normal. Não é assim, se você toca no assunto, ele não vai olhar para você, caramba, nunca pensei nisso. Não existe. Todo mundo já pensa no plano odontológico como um benefício. Né? É um assunto comum. Né? Então, por isso é um mercado bem desenvolvido, mas já é penetrado, é maduro. Então, é de novo competitiva muito acirrada, como você falou, né? O que acontece? Quando a gente fala do PME, a história que eu estava contando ontem, dar uma resumida aqui, mas é o seguinte, né? O plano odontológico, né, do ponto de vista de comercial, ele vive num mundo em que o protagonista é o saúde, né? Sim. Dentro de um RH, a maior despesa depois da folha salarial é o plano odontológico. Né? E tem, enfim, é um benefício muito importante. E o que acontece? Então, na verdade, a discussão sobre o plano odontológico termina sempre acontecendo num contexto em que o saúde é o protagonista. Né? Então, esse nosso mundo de seguros e plano odontológico e plano de saúde é um mundo de venda intermediada. Normalmente você tem um corretor fazendo um papel de consultor, ajudando as empresas. Né? E esses corretores, consultores, enfim, o nome que a gente possa dar, eles normalmente dão uma atenção maior à saúde, pela relevância do benefício, pelo ticket. Pelo retorno, né? Pela procura. Exatamente, né? E o que acontece? No mundo de pessoa física, grandes operadoras hoje, não conseguem mais oferecer o plano pessoa física. Então o mercado se ajustou de uma forma em que o MEI permitiu que grupos familiares comprassem o plano. Né? Então, o produto não é um produto pessoa física, né? Mas é um produto feito para CNPJ, empresarial, e pessoas que têm um CNPJ porque são profissionais liberais, precisam disso para emitir nota,
né? Pensa em arquiteto, MEI, advogado, exatamente, ele vai e tem acesso, então, essa é uma demanda legítima da sociedade. Legal. A gente precisa ter um plano de Aí saúde. pode colocar qualquer pessoa da família, é isso? Mas o que eu estou te contando é o seguinte, então, como a indústria de saúde, grandes operadoras não conseguiam mais operar o plano de saúde pessoa física, Sim. a maneira de suprir a demanda das pessoas físicas foi através da venda de pessoas físicas que conseguiu comprar usando um MEI, um CNPJ. Com isso, o que acontece? Como o vendedor de dental é também um vendedor, em primeiro lugar, de saúde, ele passou a replicar essa prática do saúde por dental. E aí, quando a gente foi estudar o assunto, a gente viu que as carteiras de plano odontológico, de uma maneira geral, do mundo de PME, tinham empresas com muito poucas vidas, que no fundo não eram as empresas, assim, no sentido, quando você pensa numa empresa de verdade, 50 funcionários, 100 funcionários, 150 Que na funcionários. teoria você vê lá empresas, só que quando ia adentro ver, não, mas aí são contratos familiares, né? Sim, E aí o Elcio observou, peraí, mas é a fatia de empresas de 50, 100 colaboradores que não está sendo visualizada. Exatamente. Então a gente, com isso, quer dizer, fica muito claro que você tem um segmento de mercado de pequenas e médias empresas que tem uma oportunidade que está num nível de penetração muito menor do que eu estava falando ali das grandes empresas, que é um mercado já maduro. É um oceano muito mais azul, né? O desafio que é o seguinte, essas pequenas empresas são pequenas e estão espalhadas por aí. Como é que se chega nela? Aí cada empresa tem que ter suas armas ali, sua capacidade de distribuição. A gente na Odontoprev, a gente consegue fazer. Então tem sido um vetor de crescimento importante para a companhia. Eu acho que é uma grande oportunidade de crescimento do ponto de vista comercial. E sobretudo, né, eu estava falando, o Brasil é um mercado subpenetrado. 30 milhões de pessoas, 31, né, milhões de pessoas têm um plano odontológico numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Perfeito. Então é uma penetração pequena. Estamos falando de 13, 14%. Então, chegar nessas empresas pequenas e médias que ainda não têm plano é um jeito da gente levar a odontologia para mais brasileiros, né? Com A gente tem uma missão lá na companhia, óbvio que é uma empresa com objetivos ali, metas e toda a governança que vocês sabem que a empresa tem que ter, mas sempre tem por trás de tudo uma motivação, um propósito, né? Claro, E o que nosso move, né? impulsionar a odontologia de qualidade por todo o Brasil. Legal. Elsen, aproveitando isso que você comentou, os últimos números, quando eu pego um compilado da nossa carteira, 30% apenas são contratos conjugados, que era o que a gente estava conversando ontem. E aí teve um caso, Augusto, de uma corretora, grande corretora nossa, ela disse assim, Guilherme, eu tomei um susto quando eu recebo a ligação de um dos diretores da empresa X. Fulano, me manda aqui a fatura da nossa apólice de 300 vidas do odonto. Aí ela, 300 vidas do odonto? Não tô sabendo. Aí ela entrou em contato, a corretora, com o nosso financeiro, pediu para ver no histórico dela. Resumindo, um outro corretor foi lá e vendeu Vendeu o só o odonto. só o odonto para esse cliente. Então você imagina, além de toda essa possibilidade de mercado que o Elsen comentou, a possibilidade do mercado também dentro da carteira dos nossos parceiros de negócios. Então, eu saí de ontem daquela reunião com uma missão realmente de fomentar o odonto dentro da nossa carteira com os nossos parceiros de negócio, que é um potencial gigantesco. Aí, puxando assim para a visão do corretor, né? A maioria dos corretores, eles são mais automoveiros, né? E aí chega a Geocross, ela é uma corretora especialista em planos de saúde e planos odontológicos. E é interessante que, depois que o corretor passa a vender, né, plano de saúde e odontológico, ele vai primeiro para o saúde, como nós comentamos. E aí chega no ponto. Esquece do plano odontológico, oferecer plano odontológico, que é uma venda a mais, né? Um cross-selling. E é um co-irmão, um cross-selling. É um cross-selling. Claro. Que é tão quão importante do que o plano de saúde. Porque também melhora a sua saúde. Os dentes. Sem dúvida. Olha, eu diria o seguinte, não existe, o que a gente chama aqui de plano de saúde é um plano médico hospitalar, um plano de assistência médica. Para ele ser uma proposta de saúde completa, Concordo. tem que ter boca. Claro, né? claro. Eu podia aqui falar diversas estatísticas e dados que mostram doenças e que começam pela boca, né? Cardiopatias, enfim, tem tudo, problemas de dor de cabeça, problema de tensão nas costas, coluna, que começa por problemas na boca, né? Então,
A boca faz parte do corpo, então a proposta de saúde completa tem que ter o médico hospitalar, sem dúvida, mas tem que ter a parte de odonto, tem que ter o dental. Só complementando em relação às doenças, né? Porque a visão, hoje em dia, é mais estética. É clareamento dentário, é botar uma Lente. prótese, lente, né? É muito mais estético do que propriamente doença. Mas existem várias, diversas doenças, né? Que podem acontecer. Perfeito, perfeito. A gente pode falar sobre essa questão, porque estética também tem seu valor, tá certo? Tendo certos cuidados, obviamente, mas estética quer dizer, o sorriso, né? Você tem a questão da saúde, né? E tem a questão do bem-estar. Quer dizer, imagina você vai fazer uma entrevista de emprego, ou você vai tentar ali, você se apaixonou por alguém, vai lá tentar a sorte. Se você não puder sorrir, aí fica difícil. como é que você vai... A pessoa te entrevistando, você falando cobrindo a boca. Não tem como, né? Ou então você tentando ali encantar uma pessoa e não podendo sorrir, mostrar os dentes. Então, ter esse aspecto do bem-estar, da autoconfiança, da autoestima, tem a questão de saúde também, né? Eu acho que é muito importante. Mas o ponto que eu ia falar é o seguinte, não existe uma proposta de saúde completa se ela não contempla a boca, né? Perfeito. E então, os dois, o seguro dental, o plano odontológico e o plano de saúde, eles fazem muito sentido juntos. Eles Perfeito. são muito complementares. São casados, né? Exatamente. E aí o que acontece? Você pode explorar essa questão por diferentes ângulos. Um ângulo, que é um ângulo bem comercial, que é o ponto que o Guilherme colocou aqui, é o seguinte. Você imagina uma corretora que durante anos vai ali conquistando o cliente, a cliente de saúde. É uma venda complexa, uma venda de ciclo longo, né? É um cliente que você depois tem que encantar atendendo bem. Então, aquele cliente, ele é um cliente importante, ele tem muito valor para o corretor. E aí, ele não bota um plano odontológico nesse cliente. Então, além da proposta de saúde não estar completa, do ponto de vista estritamente comercial, é como se ele tivesse um castelo que está sem muro. Que qualquer um pode tentar invadir. Porque o que acontece? Como o plano odontológico tem um ticket muito mais baixo, um outro corretor que também quer aquele cliente vai poder chegar lá e botar um plano odontológico ali, num ticket mais E acessível. aí começa o relacionamento. E fica ali só à espreita. Ó, você Uma vacilada do você corretor vê do que o plano de saúde. Elsen aqui, ele deu até algumas dicas comerciais. Que Sim. dizem que a pessoa compra por dor ou por prazer, né? É verdade. Então, essa história, tu vai conhecer uma menina, pô, não tá com um sorriso legal, já dificulta um pouco, né? Então, já vai na dor do cara. Legal, legal. Então, acho que esse ponto é muito importante. Quer dizer, o corretor, fica tanto tempo construindo, com tanta dificuldade ali, com tanto trabalho, uma carteira de Verdade. clientes de saúde, e ele não protege essa carteira. Porque se ele deixa o cliente sem um plano odontológico, de novo, a proposta de valor de saúde está incompleta, porque não existe saúde sem boca, e, comercialmente falando, ele tem um castelo que está sem muro. O outro corretor que também quer aquele cliente pode colocar um plano odontológico lá e fica à espreita, fica ali todo dia. No dia que o saúde dá uma dorzinha de cabeça, dá um problema, ele aparece lá, não, eu te ajudo, eu posso isso, eu posso aquilo, e depois ele, através do relacionamento, tenta levar o cliente para ele. Então, eu acho que é muito importante do ponto de vista comercial, Perfeito. acho que é muito importante do ponto de vista da proposta de saúde para o cliente, para ser completa, tem que ter o plano médico hospitalar, tem que ter a parte de odonto, a boca. E quando a gente fala de potencial de crescimento, eu estava comentando antes que esse mercado é subpenetrado. Né? Um jeito de pensar essa subpenetração, um jeito de dar uma referência de tamanho de oportunidade é o seguinte: a gente tem no Brasil, arredondando, 50 milhões de pessoas com plano de saúde, Perfeito. plano médico hospitalar, né? Aham. E 30 com plano odontológico. Se você pensar com a proposta completa de saúde deveria ter um plano odontológico, esse 30 do odonto deveria virar 50 ao longo do tempo. Então só aí você tem 20 milhões a mais que poderiam ter o plano e não tem. Né? Elsen, Muita qual é coisa. uma estimativa que vocês imaginam para chegar num potencial desses na linha do tempo? Vocês têm uma ideia de quantos anos demoraria para chegar? E aí eu faço a outra pergunta. A estimativa número de desse? crescimento da Odontoprev, né? A projeção. 2 anos, 5 anos, 10 Olha, anos. me bota falar de crescimento, aí depois o meu presidente vai falar. Aí o Rodrigo vai O Rodrigo dizer. vai cobrar a meta, vai vir atrás de mim. Não, ontem naquela reunião tinha lá uns gerentes da seguradora também. Aí voltou ideias, descobriram lá que tinha um gerente que ele estava basicamente emitindo CCB para os corretores. Aí pode botar agora no sistema, dobrar a meta do gerente, o gerente melhor Guilherme, pelo amor de Deus. Pois é, mas olha, o que a gente pode falar, assim, algumas coisas, né? O mercado de planos de saúde, ele bateu num pico de 50 milhões de vidas em 2014. Né? Vem flutuando, né? Em 2014, o mercado de planos odontológicos bateu em 20 milhões.
De lá para cá, o saúde andou de lado, caiu um pouquinho, chegou a bater em 47 e ano passado voltou para os 50. O odonto dos 20 foi para 30. Então, justamente por ser subpenetrado, por ter um ticket menor, então é mais acessível, é uma venda de menor complexidade. Muitas vezes alguém que não consegue oferecer um plano de saúde, porque o ticket é um pouco mais alto, começa oferecendo um plano odontológico, né? Então, na verdade, você tem um crescimento que tem sido acelerado, né? Verdade. É difícil exatamente projetar, mas a velocidade você vê, de 14 para cá ele subiu 50%, Muita botou coisa. de 20 milhões para 30, né? Então você tem a gente tem uma perspectiva de crescimento ainda muito grande, o segmento empresarial mais maduro, mundo de PME ainda com muita oportunidade, com o desafio da distribuição, e o mundo de pessoa física com o desafio cultural da pessoa física comprar, não só com viés de uso, como se fosse um serviço, mas comprar com viés de proteção. Sim. Utilizar, porque o plano odontológico é feito para ser utilizado, mas permanecer com a cobertura durante um período mais longo. E a gente vê que quanto mais desenvolvido um país, você tem diretamente proporcional ali um crescimento também da compra de seguros, né? Exatamente. Então, eu acredito que todos nós aqui estamos trabalhando para que nosso país se desenvolva, cresça, e Verdade. automaticamente eu acredito também que a perspectiva do odontos Mas, seja olha, muito boa. nos Estados Unidos, a penetração do plano odontológico é de quase 80%. É muito alto. Muita coisa. Não quero dizer que a gente vai chegar a ser os Estados Unidos, né? Mas, assim, a gente está hoje em 14%. Imagina 80%. Então, assim, Muita quem coisa. está em 14% com a população de mais de 200 milhões de pessoas, com a proposta de valor tão clara que o plano odontológico tem, pode tranquilamente dobrar isso. Mais do que dobrar, triplicar, chegar a 40% de penetração, por que não 50% de penetração. Tem um dado que é uma pesquisa que foi feita em 2019, que dizia que naquele ano 100 milhões de pessoas iam ir ao dentista pelo menos uma vez. Sendo isso verdade, quando você pensa que o plano odontológico ele tem um ticket que, se você vai ao dentista 2 vezes ao ano, só fazer aquela manutenção. O dentista vai olhar, ver se está tudo bem, faz uma profilaxia. Tá? É mais barato pagar um plano odontológico todo mês do que você pagar essas 2 consultas. E, se nessa revisão o dentista achar algum probleminha, você já vai estar coberto. Então, a proposta de valor é muito clara. Ela é na ponta do lápis. É perceptível. Você tangibiliza, né? Tangibiliza, Exatamente. Você faz a perfeito. conta e vê. Olha, fazendo a É, conta aqui, vale a pena ter um plano. É mais barato do que o dentista e pagar por vez. fica Né? bem claro. Então, assim, se você pensar que 100 milhões de pessoas em um ano vão ao dentista e só 30 têm, a rigor, da mesma forma que eu comparei com saúde, por que os outros 70 não têm? Poderiam ter. Né? Então, eu acho que o potencial de crescimento é muito grande, né? E a gente tem ainda muito brasileiro para trazer para o nosso mercado aqui e oferecer essa proteção. Assim, pensando assim, desde 2016 foi quando entrou as ações para a bolsa, né? Da Odontoprev, O correto, né? IPO, O IPO foi em 2006, né? Mais ou Isso. menos por isso daí. Seguindo essa linha de raciocínio, você que veio do mercado financeiro e que teve muita experiência nesse mercado e está há 6 anos na saúde suplementar, só que, claro, com a posição de diretor comercial, acaba tendo um relacionamento com os investidores, passando segurança, credibilidade, né, sobre a empresa e os papéis que a gente vê que, graças a Deus, tá muito bacana, bem avaliado. Qual que é a principal característica que você, como profissional, que veio do mercado financeiro, conseguiu colocar dentro da saúde suplementar, Elcio? Assim, o que você acha interessante? Aí é um assim? relato pessoal, né? Exato, Eu acho pessoal. que a maneira como eu consegui e tenho conseguido ajudar a companhia tem muito a ver com uma coisa que não tem tanto a ver com a questão de ter vindo de mercado financeiro, mas eu acho que tem um pouco a ver de quando você vem de outra indústria e aí você tem um Visão de olhar fora. de fora, um olhar novo. É, Então, assim, a Odontoprev em si e o relacionamento que a Odontoprev, o acesso que a gente tem ao mundo Bradesco, gera uma enormidade de oportunidades. Né? E que você tem que, se você está muito já preso à dinâmica massacrante do dia a dia, aquela execução pesada, aquela rotina que a gente tem, viagem, reunião, e-mail, assuntos para resolver ali, apagar incêndio, você vai perdendo um pouco essa capacidade de parar, pensar e ter ideias um pouco verdade. diferentes e explorar essas Verdade. oportunidades. Né? O que eu acho que aconteceu comigo
eu cheguei com uma cabeça zerada em relação aos assuntos do dia a dia da companhia. Então você chega com a cabeça que faz perguntas diferentes e mais propensa a ter ideias novas. E o desafio, já são 6 anos, né? É não deixar esses anos que vão se passando me tornar um cara que mergulha de cabeça na operação e deixa de ter esse olhar, né? Mas eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para fazer, para melhorar, muito trabalho pela frente. Bacana, bacana. Quando a gente fala de Odontoprev, você tinha falado no começo que a companhia ela é feita de várias outras empresas do mesmo segmento, né? Bradesco Saúde, Odontosystem, aí tem aquele produto mais voltado para diretores que é o Dental Partner, correto? O Privian. Não? O Privian. Eu posso falar também, outra coisa que existe. O nome está certo, é só depois a gente pode falar. Perfeito. Então, dentro desse contexto, para o corretor de seguros, ele consegue comercializar todos os produtos junto com a Odontoprev? Como é que funciona para o corretor entender qual produto ele pode oferecer? A gente tem diferentes marcas, né? Então, a gente tem a marca Odontoprev, tem a marca Bradesco Dental. O corretor, eu costumo dizer o seguinte para os corretores, né? Olhem para mim como um vendedor que está no balcão com uma prateleira atrás cheia de produtos. Você pega o que você quiser. Quer azul? Pega o Odontoprev. Quer vermelho? Pega o Bradesco. Quer roxinho? Pega o Odontosystem, né? Então, o corretor escolhe aquilo que ele, por algum motivo, julga que é mais conveniente naquela situação, naquele cliente que ele está precisando atender naquele momento. O que a gente pode aqui elaborar um pouco mais na tua pergunta é o seguinte. Então, assim, em linhas gerais, todos os produtos são disponíveis para serem comercializados através dos corretores, nossos parceiros de negócios, tá? A Odontoprev, com todas essas marcas, se apoia do ponto de vista de estratégia comercial na parceria com os corretores. Tá? É a maneira como a gente enxerga que é o nosso jeito de ter capilaridade, de ter potência de venda, né? E para poder chegar em empresas grandes e médias e clientes de pessoa física em todo o Brasil. Né? Não vai ser através de um exército de vendedores autônomos que a gente vai conseguir fazer isso. Não tem como comparar uma força de vendas própria com todo o mercado corretor. Então, que é o maior meio de distribuição exatamente. de seguros, né? Não tem então, nossa estratégia, assim, claramente é através do mercado corretor. Tá? Agora, falando dos produtos, o que a gente tem? A gente tem propostas de odontologia, de maneiras de operar odontologia diferentes. Perfeito. Tá? Então, o produto Odontoprev e Bradesco Dental, ele é um produto que você tem... são marcas que têm produtos com diferentes níveis de cobertura e que podem atender diferentes níveis hierárquicos dentro de uma empresa. Né? Então, você tem desde porque as empresas, né? Você tem uma empresa que é de um segmento em que você tem uma mão de obra com salários um pouco mais baixos, um pouco mais simples, né? mais operacional, e você pode ter empresa ultra sofiscada, tecnologia, escritório de advocacia. Empresas de TI, a gente vê que tem muita essa característica. Então, você tem diferentes perfis de colaboradores nas empresas, ou numa mesma empresa, você tem o chão de fábrica, tem os gestores, você tem a presidência, quer dizer, diretoria e presidência. Então, você tem diferentes níveis dentro das empresas. Então, a gente tem diferentes produtos com diferentes coberturas para poder atender uma mesma empresa dentro de um mesmo contrato, todos os perfis que ele tem de colaboradores ali dentro da empresa. Tá? Esse é um ponto. Aí, isso vale para todas as marcas. Agora, a gente tem conceitos de odontologia diferentes. Né? Odontoprev e Bradesco Dental é muito baseado em rede muito grande e acesso. Né? E isso faz com que o ticket necessário para você ter um produto financeiramente saudável, sustentável, uma sinistralidade controlada, seja mais alto. Perfeito. Então, aí, partindo desse ponto, a gente tem duas direções. Empresas que querem ter um produto ultra premium só para o alto nível hierárquico da companhia, executivos, né? Presidente, diretoria, sim. A gente tem um produto que escapa dessas características aqui, é um produto que tem concierge, que tem maiores níveis de reembolso, que tem coberturas mais premium, que é o Privian que você perguntou. Que é o Privian, perfeito. Privian, que tanto na marca Odontoprev Privian, quanto na marca Bradesco Privian. Perfeito. Tá? Que tem tickets muito mais altos e tem uma reembolsos, né? E tem uma série de critérios ali
para comercialização. Você não pode comercializar de qualquer forma ali, tem toda uma... Elegibilidade. Exatamente, para ser feito, né? E de vez em quando, a gente encontra alguns clientes que, por conta da atividade econômica que a empresa está inserida e do perfil da base de colaboradores, precisa praticar um ticket mais baixo. Perfeito. Né? Então, a gente tem uma marca para isso, que presta uma odontologia de altíssima qualidade também, mas que opera odontologia com um conceito de rede diferente da marca Odontoprev Bradesco Dental, que é o Odonto System. Sim, Tá? nossos grandes parceiros. Exatamente. Então, é uma marca que hoje é um dos produtos e uma das marcas que a gente tem no grupo. Nós temos ali 670 mil vidas. Fazem o hoje. quê? 5 anos que foi feita a compra? Uns 5 Conosco, anos. Né? exatamente. Em torno de 5 anos que a gente fez essa aquisição. Muito forte aqui No Ceará. no Ceará e no Nordeste como um todo, mas a gente tem uma operação forte com eles já fora aqui do Nordeste, tá? Pasmem vocês em Porto Alegre. Que legal. Tá? Uma operação... Minha terra. Exatamente, tá? Enfim... Mas essa operação em Porto Alegre faz quanto tempo, mais ou menos? Ela tem 2 anos e alguma coisa. Bacana, bacana. Replicar o modelo de Isso. operação aqui para um operacional Exatamente. lá, né? Uma empresa Porque que a gente encontrou um cliente, uma situação específica de um cliente parceiro, precisava ter um plano com características assim e um ticket para um perfil de massa que não faria sentido ter feito Odontoprev ou Bradesco. E o Odonto System se encaixou como uma luva e o cliente ficou muito satisfeito. Que bacana. Legal. Eu gostaria também, Augusto, de trocar uma ideia. A gente está chegando agora no caminho final aqui da nossa conversa. É sobre a expansão que vocês fizeram para o México, né? Que vocês fizeram uma joint venture, né? Com uma companhia de lá, eu acho que é a maior seguradora do México. E qual que é a ideia que realmente essa expansão ela continue crescendo lá no México? Como é que é a estratégia de vocês? A gente tem lá? operação o mercado segurador do México ele é diferente, a regulação é diferente. Lá tem agência reguladora como a nossa aqui ou não? Tem. Eu não sou eu não sou responsável pela operação, sim. então vou falar um pouco aqui em termos gerais. A regulação é diferente, ela é mais flexível do que aqui. Perfeito. Aqui a gente tem uma exigência de rol mínimo que já é muito grande. Lá você consegue modular produtos com menos cobertura. Tá. Então, e lá o seguro odontológico é combinado com outros seguros. Eles misturam com oftalmologia, é um jeito diferente de fazer. A gente tem uma operação grande lá, e a gente tem um projeto também, que o México é a nossa grande operação internacional hoje, mas existem outras iniciativas nossas de expansão internacional, especialmente falando de América Latina e Central. Legal. Bacana. Parabéns. Então, já encerrando aqui o SeguroCast, mas antes de encerrar, queria agradecer. Muito obrigado. Prazer, foi ótimo estar aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, meu querido Augusto. Guilherme, fala aqui para os corretores de seguros, tá? Por que eles têm que vender plano de saúde e planos odontológicos, meu patrão? Olha, Chama. são tantos argumentos que daí a gente teria que fazer um podcast de argumentos porque o corretor de seguros vender saúde suplementar. Mas é o seguinte, a gente sabe que cresceu muito, na verdade, os clientes começaram a tangibilizar a necessidade durante a pandemia, foi uma característica muito forte. A gente percebe, como o Elson mesmo falou, um aumento agora no último ano na carteira de beneficiários a nível Brasil. E a gente sabe que é um seguro que ele é um pouquinho mais delicado de se comercializar. Você tem uma agência que regulamenta muito forte, que é a ANS. Então, você tem que seguir as diretrizes de forma correta. Então, um detalhe que o corretor, às vezes, fala ali, se esquece de falar, pode gerar um problema muito grande lá na frente e multas altíssimas. Então, a gente trabalha muito com essa segurança, dando esse respaldo para o corretor. Então, são N motivos, claro, um comissionamento, ganhos, Sim. né? Mas o principal de tudo é a gente poder proteger a sociedade e todo mundo sair ganhando. A seguradora, o cliente, nós que somos os intermediadores e facilitadores desse processo, né? Perfeito. Elson, quer dar uma palavra para o corretor que está nos assistindo? Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Vamos né? fazer lá na companhia, combinar lá na Odontoprev, lá em São Odontoprev, Paulo. Bora, vamos Foi sim. um prazer receber vocês lá, né? E falar o seguinte, olha, eu acho que, repetindo um pouco o que eu falei no início, fico muito feliz porque quanto mais
planos odontológicos a gente conseguir distribuir pelo mercado, mais pessoas a gente está protegendo. Levando saúde e levando a questão do bem-estar, da autoestima, tudo aquilo que eu falei, né? A gente tem uma motivação de impulsionar a odontologia de qualidade. E quando a gente olha que o mercado é subpenetrado, a gente olha isso, poxa, que bom. Temos muito trabalho pela frente, né? O plano odontológico, ele tem um ticket que é acessível. Ele, para muitas empresas ou pessoas, pode ser um primeiro acesso à saúde, dado que o plano de saúde, que é um bem muito desejado, mas tem um ticket que é um pouco mais alto. Perfeito. Né? O plano odontológico, falando especificamente para o corretor, ele tem uma venda que não é uma venda com a complexidade de outros seguros. Verdade. Tá? E ele gera uma percepção de valor muito grande porque ele tem um perfil de proteção seguro, mas também com serviço. Porque quando você coloca um plano odontológico numa empresa, vai haver utilização. Não é que está lá, não é que nem, né, as pessoas que compram seguro de carro, pô, não querem bater o carro, né? Não querem ter que usar o seguro de jeito nenhum. Não querem que o carro seja roubado de jeito nenhum, né? Seguro de vida, ninguém quer morrer, imagina, né? O odontológico é mais leve nesse aspecto, né? A pessoa tem e vai em algum momento utilizar. Então, vai haver utilização. Quando há utilização, a pessoa percebe, poxa, eu estou pagando por uma coisa que não é só eu estou torcendo, né? Se um dia acontecer, não, eu posso utilizar, funciona, então vale a pena eu ter e continuar pagando por isso. Então, a percepção de valor de quem utiliza é muito grande, o grau de satisfação é muito elevado, é um benefício que já está consolidado nas empresas como benefício. Então, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande de levar ainda para muitas empresas, especialmente falando de PME e também no segmento pessoa física, para a gente poder impulsionar odontologia de qualidade por todo o Brasil. Show. Show. Valeu, Emerson. E você, meu patrão forte, corretor de seguros, não se esqueça, eu sempre me esqueço, para lhe pedir para se inscrever no canal, ativar os sininhos, que esse é o primeiro episódio da segunda temporada, que vai ter vários episódios. Então, você assistiu até aqui? Vai lá, curta, compartilhe com seus amigos corretores, se inscreva no canal e vamos embora, porque é só o começo. Valeu! Até logo. Show. Tchau, valeu.